Com a aceleração do crescimento global das energias renováveis, uma questão crucial está se tornando evidente. O que acontecerá com dezenas de milhões de painéis solares quando chegarem ao fim de sua vida útil? A resposta não são os aterros sanitários, mas uma indústria multimilionária que está tomando forma. Um local onde materiais envelhecidos são recuperados, refinados e retornados ao ciclo de fabricação. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial conduz você por toda essa jornada de renovação, desde painéis, saindo dos telhados e entrando em linhas de desmontagem em larga escala, até o momento em que materiais estratégicos como o vidro e o silício estão preparados para uma nova geração de módulos solares. Um sistema industrial de ciclo fechado está gradualmente surgindo, que poderia redefinir como enxergamos o futuro da energia limpa. Uma transformação está tomando forma em todo o setor energético global. Como painéis solares instalados há 20 anos começam a entrar em sua fase de substituição nos próximos 10 a 15 anos. O volume de painéis em fim de vida prevê-se que cresça exponencialmente. Em 2050, o mundo poderá gerar mais de 70 a 80 milhões de toneladas de resíduos de painéis solares, uma escala suficiente para impulsionar uma indústria de reciclagem valendo dezenas de bilhões de dólares e redefinir o lixo tecnológico como um recurso valioso. Poucas pessoas percebem que aproximadamente 90 a 95% dos materiais em cada painel podem ser recuperados, de vidro e alumínio a silício purificado e metais condutores. Com tecnologias modernas de refino, esses materiais podem ser devolvidos à fábrica, prolongando o ciclo de vida dos recursos críticos e aproximando a energia solar de um modelo verdadeiramente circular. Após 20 a 30 anos de serviço, um sistema de energia solar pode ter economizado dezenas de milhares de reais em eletricidade, fornecendo uma fonte constante de energia para uma casa ou negócio. Mas como qualquer equipamento tecnológico, possui limites operacionais. À medida que o desempenho diminui ou os sistemas são atualizados, os painéis são cuidadosamente removidos dos telhados utilizando equipamentos especializados para prevenir microfissuras e riscos elétricos. Daqui, eles são transportados para seu próximo destino, a área de entrada de uma instalação de reciclagem. O processo começa com o registro de informações essenciais como o modelo do fabricante, ano de instalação, potência nominal e condição geral. Cada painel passa por uma inspeção visual para identificar rachaduras, degradação do material ou sinais de danos elétricos. Os técnicos fotografam a unidade, anexam uma etiqueta de identificação e inserem os dados em um sistema de gerenciamento, criando um registro completo antes do processamento. Essas avaliações iniciais também ajudam a separar os painéis que ainda podem ser reutilizados em projetos de menor escala daqueles que irão diretamente para a reciclagem. Uma vez concluídos os procedimentos de entrada, os painéis são colocados em paletes especiais e fixados com estruturas de suporte para evitar danos durante o armazenamento. As unidades embaladas são organizadas em lotes, aguardando transferência para a linha de processamento de acordo com o cronograma operacional da instalação. Uma vez concluída a entrada e triagem, os painéis são movidos para a área de desmontagem mecânica, uma etapa técnica projetada para separar componentes recuperáveis antes que o processamento mais profundo comece. A primeira peça removida é a caixa de junção, a unidade de conexão elétrica montada na parte traseira do painel. Equipamentos especializados utilizam lâminas raspadoras ou facas de separação para romper a ligação adesiva, permitindo que a caixa seja destacada rapidamente sem rasgar a folha traseira. Os cabos de corrente contínua conectados são cortados e agrupados para a coleta eficiente de metais. Dentro da caixa, há fios de cobre, díodos de desvio e pontos de contato condutores. Removê-la cedo elimina o risco de tensão residual e impede que esses materiais se misturem com outros fluxos de processamento. Em seguida, a moldura de alumínio que envolve o módulo é removida usando máquinas de abertura de grampos ou ferramentas de liberação de cantos. A força aplicada é cuidadosamente controlada para evitar tensionar as bordas do vidro, a área mais vulnerável quando exposta à pressão desigual.
Em muitas instalações, esta etapa é semi-automatizada para manter uma produção consistente, mantendo a precisão. Uma vez separados, os perfis de alumínio são agrupados em lotes de material, e o módulo restante fica mais plano e compacto, tornando-o adequado para manuseio em esteiras transportadoras. Com a caixa de junção e a moldura removidas, o painel é reduzido à sua estrutura multicamadas firmemente colada. Vidro frontal temperado, EVA, acetato de vinil etileno. O material que estabiliza as células e bloqueia a umidade. E as células de silício no núcleo. Esta sequência de desmontagem ajuda a minimizar fraturas não intencionais, reduz o risco de contaminação e mantém o fluxo de material uniforme. É uma etapa crítica que garante que cada painel entre na fase seguinte em condições estáveis e previsíveis. Ao sair do sistema de corte, o material perde rapidamente sua forma rígida original, porque o EVA, o polímero que fixa as células, foi rompido durante o corte. O vidro e as células já não aderem firmemente. O módulo torna-se mais flexível, permitindo que seja prensado e achatado em camadas finas. Essas folhas podem ser empilhadas de forma eficiente para otimizar o espaço de armazenamento antes da trituração. Na área de descarga, o material é agrupado em lotes para manter um fornecimento constante para os equipamentos seguintes. Uma vez achatado, o material é alimentado em um sistema de trituração projetado para desmontar completamente a estrutura multicamadas do painel e reduzir a tamanhos adequados para a classificação. Ao sair da câmara de trituração, o fluxo de materiais é imediatamente direcionado para uma unidade de triagem vibratória, equipamento que utiliza peneiras graduadas para separar partículas por tamanho. Partículas finas, principalmente vidro em pó e silício, caem em uma linha de coleta dedicada. Fragmentos de tamanho médio são direcionados para uma área de separação óptica de material. Peças maiores são recirculadas de volta para o triturador para processamento adicional. Ao mesmo tempo, ímãs industriais estão posicionados ao longo da esteira para capturar partículas de metal ferroso, ajudando a criar um fluxo de materiais mais limpo antes de avançar ainda mais pelo sistema. Ao final desta etapa, o material que antes era um único painel solar foi dividido em fluxos claramente definidos. A separação em estágio inicial não apenas melhora o controle sobre a qualidade de cada fração do material, mas também possibilita que os processos de recuperação operem com maior estabilidade e eficiência. A partir deste ponto, o fluxo de material começa a se ramificar claramente, com o vidro representando a maior parte. Após separar as partículas de vidro, elas são transferidas para uma área de tratamento dedicada e então integradas ao fluxo mais amplo de vidro reciclado, constituindo uma fonte estável de matéria-prima para a fabricação. Após ser selecionado e moído, o caco de vidro, vidro reciclado triturado, não pode entrar diretamente no forno. É necessário misturá-lo primeiro com ingredientes crus, areia de sílica pura, o elemento fundamental que confere transparência ao vidro, carbonato de sódio, barrilha, reduz a temperatura de fusão e economiza a energia calcário, reforça o vidro e o torna mais estável. Em algumas fórmulas, os fabricantes também incluem dolomita, alumina ou óxidos metálicos para ajustar a cor e as propriedades. A parte mais importante, porém, continua sendo o caco de vidro, que pode representar de 20% a 70% do lote, permitindo que a fusão flua mais rapidamente e reduzindo o consumo de energia em até 40% em comparação com matérias-primas totalmente novas. Na verdade, adicionar apenas 10% a mais de caco de vidro pode reduzir o consumo de energia em cerca de 3% e diminuir significativamente as emissões de CO2. A mistura resultante é então alimentada em um enorme forno a gás, onde as temperaturas chegam a cerca de 1.250 graus Celsius, ainda mais quente que a lava derretida de um vulcão. Os técnicos monitoram cuidadosamente todo o processo e despejam a mistura em cadinhos especiais. Dentro da instalação, os trabalhadores devem usar roupas à prova de fogo e luvas grossas, pois o calor circundante torna-se quase insuportável. A boca de cada cadinho é selada para manter o calor extremo e controlar o processo de fusão.
Após 24 horas, a mistura deixa de ser areia e começa a fluir espessa como lava. O brilho intenso na parte inferior da fornalha é vidro líquido, uma massa densa e brilhante que atingiu a temperatura e viscosidade perfeitas. Pelas próximas 5 horas, o vidro permanece em seu estado fundido, permitindo que quaisquer gases restantes escapem e garantindo a mais alta pureza no material final. Para moldar o vidro, é necessário um molde. Os engenheiros utilizam softwares CAD avançados para projetar o molde com alta precisão, controlando cuidadosamente cada linha e dimensão para atender aos padrões técnicos. A partir deste projeto digital, os moldes são fabricados em ferro fundido ou aço liga, capazes de suportar temperaturas de até cerca de 1.400 graus Celsius. Esses moldes são então preparados para receber o vidro fundido e moldá-lo. Uma vez que os moldes estejam totalmente concluídos, eles são cuidadosamente instalados na linha de produção de sopro duplo, um dos métodos mais amplamente utilizados e confiáveis para moldar produtos de vidro ocos, como garrafas de refrigerante, potes para alimentos e recipientes farmacêuticos. O processo de moldagem começa com a adição de vidro fundido, conhecidos como porções, no molde inicial. Esses pedaços são cortados de um fluxo contínuo de vidro líquido, atingindo temperaturas em torno de 1.010 graus Celsius e possuem a viscosidade perfeita para modelagem suave e consistente. Primeiro sopro. Dentro do molde preliminar, um jato de ar comprimido é soprado de cima para baixo, empurrando o vidro quente contra as paredes do molde. Isso forma a estrutura inicial conhecida como Pair-Rhizome, uma estrutura oca semelhante a uma bolha com um gargalo estreito, ainda brilhando com calor intenso. Segundo sopro, o vidro é delicadamente transferido para o molde final, que fica a poucos centímetros de distância na mesma linha de produção. Aqui é disparado um segundo jato de ar comprimido diretamente no centro do Pair-Rhizome, esticando o vidro amolecido para fora até que pressione firmemente contra cada contorno e detalhe da cavidade interna do molde. Em questão de segundos, a forma completa da garrafa toma forma. Pode parecer rápido e fácil visto de fora, mas nos bastidores, cada válvula e sensor do sistema é sincronizado até o milésimo de segundo. Este nível extremo de controle é o que torna possível fabricar centenas de milhares de garrafas por dia, cada uma delas quase idêntica e impecável. Recém-saídas do forno, as garrafas de vidro irradiam um calor vermelho intenso, suas superfícies cintilando na escuridão como se fossem hastes de metal incandescentes. Braços robóticos se movem com precisão programada, deslizando sem esforço para o lugar. Cada garrafa é levantada com cuidado e colocada na esteira transportadora. Toda a cena se desenrola em silêncio calmo, perfeitamente sincronizada. A esteira transportadora guia lentamente as garrafas recém-formadas, suas bases ainda brilhando com o calor, em direção à área de resfriamento. Elas percorrem um longo túnel onde a temperatura vai baixando aos poucos, dando tempo para o vidro assentar em segurança sem quebrar. Esta etapa de resfriamento cuidadosa pode durar vários minutos, e às vezes até dezenas de minutos. À medida que o processo avança, as garrafas de vidro resfriadas chegam à fase de inspeção. Aqui, um conjunto de sensores ópticos e câmeras de alta velocidade examina cada uma em tempo real. Cada detalhe é verificado e no momento em que um defeito aparece, seja uma bolha, rachadura, arranhão ou mesmo uma pequena deformação, o sistema imediatamente o sinaliza e retira a garrafa da linha. A próxima etapa concentra-se em um exame minucioso da boca da garrafa. Cada garrafa é girada com precisão por um sistema automatizado enquanto sensores ópticos e sondas mecânicas trabalham em conjunto para detectar falhas, seja uma borda lascada, uma pequena fissura ou a menor variação dimensional. Após passar por todas as inspeções, as garrafas de vidro são transportadas para a seção de paletização, onde os sistemas robóticos assumem o controle. Projetadas para precisão e uniformidade, essas máquinas organizam milhares de garrafas com facilidade. Um mecanismo de fixação com ventosas abaixa, agarra uma fileira completa e a coloca cuidadosamente sobre a camada do palete.
Para proteger contra impactos durante o manuseio e transporte, uma folha é colocada entre cada camada. Quando a pilha estiver concluída, uma embaladora automática prende o palete com filme plástico e o marca com um código que corresponde ao seu lote de produção. Finalmente, os paletes de vidro são transferidos para o armazenamento, cuidadosamente empilhados e prontos para envio. De lá, eles viajarão pelo mundo todo. Em breve se tornarão garrafas espumantes cheias até a borda e prontas para servir em todos os aspectos da vida diária. De painéis que outrora convertiam silenciosamente a luz solar em eletricidade durante décadas, o processo de reciclagem transforma uma estrutura tecnológica complexa em fluxos de materiais prontos para um novo ciclo de vida. O vidro é remodelado, os metais retornam à cadeia de suprimentos e o silício continua a desempenhar seu papel na próxima geração de módulos solares. O que antes era visto como um ponto final, agora se torna uma transição, uma fase em que os recursos não desaparecem, mas mudam de forma para continuar apoiando a economia de energia. O canal Fábrica Industrial continuará levando você para dentro de enormes linhas de produção industrial, onde os materiais renascem e as fronteiras técnicas são constantemente redefinidas. Siga o canal para não perder nada dessas extraordinárias jornadas de fabricação pelo futuro.